Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de apresentar para você 3 volumes da coleção As Identidades do Brasil, de autoria de José Carlos Reis, publicado pela editora FGV. São 3 livros que você terá acesso aqui a uma síntese e comentário feito pelo professor José Carlos Reis sobre os intérpretes do Brasil. Os intérpretes do Brasil foram estudiosos que tentaram interpretar, tentaram entender o que é o Brasil afinal, como o Brasil se formou, como o Brasil era em seu tempo e qual é o objetivo, qual é o propósito do Brasil, quais são as consequências da sua atuação no mundo. Então, é muito interessante estudar os intérpretes do Brasil, especialmente para nós que somos brasileiros, que queremos entender, afinal, o que nós somos, qual a nossa verdadeira identidade, qual o nosso propósito enquanto nação. Então, aqui nós temos esses 3 volumes. O autor José Carlos Reis, ele analisou cada uma dessas obras, especialmente as mais conhecidas e as fundamentais, que tratam sobre essa questão da interpretação do Brasil, e apresentou então síntese e comentários. A linguagem que o José Carlos Reis utiliza, ela é bem acessível, não é muito difícil de ser lida, e é uma obra que vai apresentar então esses comentários, essas síntese, né? Na verdade, serve como um guia, né? Assim como a obra, por exemplo, do História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpo, tem a finalidade, né, de apresentar ali as principais obras da literatura, apresentar os comentários e a síntese. Da mesma forma que o José Carlos Reis também tenta fazer isso, utilizando aqui, então, os intérpretes do Brasil. Os intérpretes do Brasil, eles funcionam como um verdadeiro diálogo, como até o autor José Carlos Reis coloca, né, como se fosse uma série de quadros em que cada quadro apresenta um aspecto do Brasil, ou uma interpretação do que seria o Brasil. E eu diria que funciona como o diálogo dos filósofos, né? Aqueles filósofos sentados na mesa e cada um dando a sua contribuição, apresentando as suas ideias. Então, na interpretação do Brasil, nós temos várias correntes, várias formas de se pensar, e cada forma de pensar apresenta aquilo que ele considera como sendo o Brasil e propostas do Brasil. E aí o autor, José Carlos Reis, ele faz divisões de ideias. Ele coloca alguns autores num lado que é considerado conservador, coloca outros autores que são considerados como revolucionários e apresenta a síntese dessas ideias, né? Do lado mais conservador, segundo o José Carlos Reis, nós temos o Van Hagen, por exemplo, né, que foi um historiador do século XIX, e Gilberto Freire, que seria uma continuidade dele. Para o José Carlos Reis, esses autores, de certa forma, representavam as ideias da elite e apresentavam, então, ideias que considerariam, por exemplo, o período colonial como sendo algo que acabou gerando algo positivo, que o período colonial teve as suas nuances, mas de uma forma geral foi algo positivo. E, segundo ele, né, o lado revolucionário é aquele que critica essa visão. E que, para ele, o movimento, né, dentro da interpretação do Brasil, que é considerado como revolucionário, você tem que ter uma ruptura com o passado, porque o passado não deu certo, o passado não foi algo interessante, e através dessa ruptura deve-se construir algo novo, algo que seja proveitoso para os brasileiros. Então, essas duas visões, né, que atuam, né, especialmente essa visão revolucionária, nós verificamos com autores como Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, dentre outros, né? E ele faz essa síntese desses autores. Então, no primeiro volume que nós temos aqui, ele vai falar sobre Van Hagen até o Fernando Henrique. O próprio José Carlos Reis fala que você tem que ler o livro de forma inteira, ou seja, pegar do início até o final, porque ele explica, né, que, por exemplo, o autor mais recente, que é o Fernando Henrique Cardoso, se você sabe, né, o Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil, mas ele também foi sociólogo, né, e estava dentro dessas correntes de interpretação do Brasil. E aí ele fala que se você pegar e ler apenas o capítulo que trata sobre Fernando Henrique Cardoso, você vai estar perdendo então a conexão, a entender por que ele falava de determinados temas. Então é interessante você ler do início ao fim para ter uma visão geral sobre os intérpretes do Brasil. Então ele começa dividindo então em duas modalidades: o descobrimento do Brasil, onde ele coloca aqui Van Hagen e Gilberto Freire como sendo expoentes dessa forma de pensar, e na segunda parte, redescobrimento do Brasil, onde ele coloca esses autores que são considerados revolucionários. Ele começa com Capistrano de Abreu, Sérgio Buarque de Holanda,
Nelson Benex Sodré, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso. Então são vários autores que ele vai apresentando essas ideias e moldando, né, e apresentando como que cada um enxerga o Brasil. Então é interessante esse primeiro volume. No segundo volume ele dá sequência a essas análises, né, de Calmon a Bonfim a favor do Brasil, direita ou esquerda. Aqui ele já vai fazer outras análises com autores também dentro dessa mesma modalidade de descobrimento do Brasil, redescobrimento do Brasil. Dentro da modalidade de descobrimento do Brasil, os autores considerados mais conservadores, né? E o redescobrimento do Brasil como aqueles autores mais revolucionários. E aí ele coloca aqui, por exemplo, a análise de Pedro Calmon, Afonso Arinos de Melo Franco e Oliveira Viana, que são os autores ditos conservadores. Depois, na parte 2, são os autores revolucionários, né? No caso aqui, Manuel Bonfim. Então, é interessante uma análise ampliadora, né, do que já nós verificamos no primeiro volume. Então, ele sempre colocando dentro dessa forma. E o terceiro volume são as Identidades do Brasil, de Carvalho a Ribeiro, História Plural do Brasil. Então, aqui, nesse último volume, ele vai tratar também de outros autores que não estão tratados no primeiro e no segundo volume. E aqui ele coloca uma divisão um pouco diferente, né, entre aqueles que são autores considerados realistas e autores considerados utópicos. Os realistas ele interpreta como sendo o José Moreira de Carvalho e o Fernando Henrique Cardoso. E os utópicos, Raimundo Fauro, ou Fauro, né? Evandro Cabral de Mello, Raimundo Moraes e Darcy Ribeiro. Então, na interpretação onde ele coloca cada autor de acordo com a sua região. No caso, a visão gaúcha, com Raimundo Faoro, a visão pernambucana, com Evaldo Cabral de Mello, a visão paraense, de Raimundo Moraes, e a visão mineira, de Darcy Ribeiro. Então, são obras que você tem necessariamente que ler e entender o que é o brasileiro de uma forma geral, né? Porque eu sempre falo isso, né? Muitas pessoas interpretam, estudam sobre obras clássicas, estudam sobre, sei lá, latim, Platão, Aristóteles, né? Sabe tudo sobre filosofia, voltados especialmente para a Europa ou filosofia estrangeira, e quando vai estudar o Brasil não sabe nada, não entende o que é o Brasil, não entende a história do Brasil. Então, para ser uma pessoa culta, eu acho que é interessante você ter uma base, nem que seja base mesmo, né, fundamental, sobre o que é o Brasil, ou pelo menos o que se interpreta sobre o Brasil, nessas várias correntes que existem aqui. Pelo que eu li até agora, nenhuma dessas correntes me representa propriamente, né? Então, talvez algum dia eu venha a escrever algum livro, né, que trate da minha interpretação do Brasil. Mas cada um deles aqui apresentam as suas visões um tanto quanto materialistas, né, sem levar em consideração, por exemplo, a metafísica. Então, a ideia deles é sempre mostrar o Brasil no âmbito histórico, no âmbito filosófico, sob um olhar materialista. Até mesmo os autores mais conservadores têm essa forma de interpretar o Brasil, né? Por isso que estão inseridos aqui também dentro dessa mesma coleção. Então, é uma coleção que vale a pena de ser lida. Como o próprio autor disse, né? Você pode ler do início até o fim para ter uma visão geral e aí depois partir diretamente para as obras que são propriamente ditas, né? No caso, ler lá Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, ler O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, dentre várias outras obras, para que você possa ter sua própria noção. Uma vez tendo essa noção do diálogo entre esses pensadores, você vai verificar em qual deles você se encaixa. Porque aqui eles estão falando de nós, brasileiros. Né? Ou seja, enquanto brasileiros, como você se considera? Você acha que a colonização e a nossa história foi uma sucessão de erros? Ou você acha que a nossa história, que a colonização foi algo que trouxe benefícios de certa forma? São duas visões antagônicas que são interessantes de serem apresentadas e estudadas, né? E dentro dessa interpretação que existe do Brasil, você mesmo pode se encaixar em alguma dessas visões que ela apresenta aqui. Qual autor que vai ser o que você considera como sendo realmente de fato a verdade, ou pelo menos mais próximo da verdade, né? Porque eles são intérpretes, eles não são declaradores da verdade propriamente dita, até porque isso é uma coisa muito complicada de ser feita, né? Eles no máximo interpretam aquilo que eles puderam observar em documentos, em análises, em experiência de vida, em entrevistas, em conversas com as pessoas.
em fontes, né, que eles tiveram. Então, através disso, através de tudo que eles verificaram, eles constroem, então, as suas análises da interpretação do Brasil. Então, é isso, né? Fica aqui a dica, esses 3 volumes são interessantes, do José Carlos Reis. José Carlos Reis ele é um professor renomado já, foi professor de História e Historiografia no departamento da UFMG, professor de filosofia, licenciado em Filosofia também, doutor em Filosofia, enfim, é alguém que tem aí uma vasta experiência acadêmica e de análise também. Vale a pena você considerar a leitura dessas obras para entender, afinal, o que é o brasileiro, quem nós somos, como você se considera como brasileiro. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.